Começamos a história no ano de 2029. Um vírus alienígena chamado Apocalipse afundou o Japão em um estado de crise conhecido como Natal Perdido. Para lidar com essa tragédia, uma organização internacional chamada GHQ ajudou o Japão a restaurar a ordem. Mas, em troca, a sociedade perdeu a sua independência e liberdade. 10 anos após esse incidente, conhecemos Ouma-Shu, um garoto introvertido do ensino médio que passa seu tempo assistindo a vídeos da cantora mais popular, Inori Yuzuriha, que um dia acaba a encontrando em um prédio abandonado. Ela conta a ele que está sendo perseguida porque aparentemente é uma criminosa, e quando Inori é capturada, ele a abandona para não se envolver, embora depois ele acabe se sentindo um lixo por não ajudá-la. O motivo pelo qual ela está sendo perseguida é que ela tinha em sua posse um recipiente chamado Genoma Void, que, sem saber o que é, ela decide entregar, conhecendo uma pessoa chamada Gai. Mas durante o encontro começa uma batalha na cidade para recuperar o genoma e Inori fica com problemas, mas desta vez ele decide parar de correr e agir para protegê-la, e com isso o recipiente acaba sendo destruído, liberando o genoma do poder do rei. Assim, Inori pede para que Shu a use pra lutar, e assim começa nosso resumão de Guild Cron. Eu acho que é assim que se fala, tá aparecendo aí na tela, beleza? Terminada a batalha, alguns pontos básicos precisam ser explicados. Gai é o líder de um grupo chamado Undertaker, que é uma força de resistência para libertar o Japão do controle da GHQ. O poder do rei que Shu acabou usando é uma arma biológica criada a partir do vírus do Apocalipse, que consegue analisar o genoma humano e descobrir o poder oculto da forma do coração das pessoas e dá a elas formas de armas chamadas Void. Aparentemente, a missão de Inori era entregar esse poder para Gai, então ela agora deve escolher entre não fazer nada e que as vidas que foram perdidas até agora sejam desperdiçadas, ou se juntem aos soldados e lutem para libertar o Japão. Durante sua primeira missão, pela crueldade da GHQ, que para manter a ordem e a cidade livre do vírus, incrimina pessoas inocentes, dizendo que elas foram infectadas para matá-los. Esse foi o destino cruel da sociedade por 10 anos. Mas agora, os Undertakers, junto com Shu, ajudam e protegem as pessoas em perigo. E mesmo sendo um covarde e inseguro para lutar, ele acabou sendo prestativo, então Gai o convida formalmente para se juntar a eles, embora ele a rejeite, preferindo levar uma vida normal e tranquila. Isso não dura muito, porque Inori se transfere para a sua escola, já que durante a batalha, aparentemente uma pessoa de sua escola os viu lutando e conhece a sua identidade. Se ele os denunciasse, sua vida acabaria, porque o governo declarou os Undertakers como terroristas, e ao procurar por essa pessoa, ele acabou descobrindo que era um amigo de Shu que tinha ordens para eliminá-lo. Mas eles conversam honestamente com ele e ele promete não revelar o seu segredo. Após o término da missão, Inori conta a ele o verdadeiro motivo pelo qual ela foi vê-lo. Ela queria ficar com ele porque estava gostando dele. Tudo parecia estar indo bem, até que ele é interceptado pelo GHQ, já que seu amigo o traiu quando foi preso. E lá eles mostram o outro lado da história, embora os agentes Undertakers a tenham feito ver o mal do GHQ. Eles a fazem ver que eles apenas buscam salvar a humanidade. Eles mostram a ele que o vírus é capaz de transformar as pessoas em cristais e matá-las. Por isso eles estão em busca de curas para salvar as pessoas, enquanto os agentes Undertakers planejam liberar um genocida e se dedicam ao terrorismo. Eles criam em Shu dúvidas sobre quem está fazendo a coisa certa, então dão a ele uma caneta para que ele, quando a GHQ a usar, ele capture Gai. Posteriormente começa um assalto ao presídio para resgatá-lo, onde Inori chega e salva a sua vida. Uma vez livre, Gai diz a ele que se ele não sabe o que fazer, apenas confie nele e siga as suas ordens. Mas apesar do grande poder que Shu tem, vemos que ele é basicamente um covarde que não sabe o que fazer com isso. Assim, na base de operações dos Undertakers, ele receberá treinamento de uma garota cadeirante chamada Shinomiya, que mesmo em sua condição tem mais garra e determinação do que Shu. Durante o
o treinamento. E durante esse treinamento ele conhece os outros membros e passa por vários testes, onde, cansado de tudo, diz a Inori para abandonar os Undertakers e fugirem juntos, uma vez que ela disse que sempre estaria com ele e que ele pertencia a ela. Mas Inori desta vez o rejeita, pois ela diz que ela só disse aquelas coisas a ele porque Guy mandou. E assim Shu começa a desmoronar, mas ao falar com a Shinomiya, ela dá um empurrão nele para que ele não desista, e no teste final ele consegue provar isso, tornando-se oficialmente um de seus companheiros. Enquanto ele passava por esse teste, Guy havia saído para uma importante missão na qual um de seus companheiros acabou morrendo. Agora eles devem assumir as instalações da GHQ para evitar que destruam o Japão com um satélite. Embora Shu afirme que Guy parece mais interessado na missão e parece indiferente à morte de seus companheiros, como se não importasse. E depois de espioná-lo, ele se dá conta que Guy carrega um fardo com a dor de todos aqueles que caíram, seguindo em frente para que seus sacrifícios não tenham sido em vão. Assim que eles vão às instalações, Inori mostra que é capaz de lutar, protegendo-as para que eles detenham o satélite. Porém, durante a operação, eles são atacados pelo general Daryl do GHQ, falhando a missão. Então o satélite cairá sobre o Japão. Por isso, Guy pede a Shu a caneta que lhe deram antes, a qual aponta um laser que ele usará para se sacrificar junto com o satélite, mas ele não quer que Guy morra, embora ainda não tenha determinação para agir. Então Inori lhe dá coragem para agir, despertando uma nova arma com a qual ele destrói o satélite. Depois da batalha, finalmente Shu e Guy parecem começar a se entender e se apoiar, mas também aparece uma pessoa chamada Shuichiro que está por trás de tudo. Mais tarde, na cidade, vamos lembrar que Shu foi capturado no passado porque um de seus companheiros o traiu. Agora vemos que ele tinha um motivo. Seu irmão mais novo está infectado com o vírus que a GHQ fingiu ajudar, mas agora eles estão sendo perseguidos para matá-los. E ao encontrar-se com Shu, apesar de tê-lo traído, ele jura ajudar seu irmão mais novo a escapar. Infelizmente, o vírus está tão avançado que até infecta máquinas e corrói tudo em seu caminho. E ao entrar em contato com ele, o incidente de 10 anos atrás, o Natal onde tudo aconteceu, onde inúmeras vidas foram afetadas pelo vírus. Uma delas foi a de John, que antes de perder o controle e matar seu amado irmão, pede a Shu para libertá-lo. Então Shu acaba matando a criança que jurou proteger. Por esse motivo, ele acaba bastante afetado. Devido a isso, nas missões seguintes, Shu não é capaz de usar o genoma do rei, porque faz lembrar de usar esse poder para matar uma criança inocente, e até mesmo em sua escola ele começa a alucinar, seus colegas sendo infectados com o vírus para se isolar de todos, até que Shinomiya o visita e diz para ele não jogar fora tudo que fizeram até agora, mas ele diz que está farto de tudo. Então Guy dá a ele um último teste, dizendo que se ele desistir vai matá-lo para recuperar o genoma do rei, esperando que ele pelo menos cuide, de sua vida. Mas não, Shu está mais frustrado do que nunca. Então eles o tiram dos Undertakers, ele deixa de ser parceiro deles e levam Inori embora. Ela tenta se despedir, mas ele diz que é um monstro. Assim que deixam Shu, os Undertakers começam sua última missão. Eles localizaram a pedra que é a origem do vírus. A mãe de Shu, que trabalha como cientista, conversa com Shuichiro para que ele não envolva o seu filho, mas é tarde demais. Ele decide continuar o que deixou pendente há 10 anos com a pedra de origem, que é do meteorito que caiu na Terra. Ele começa a espalhar o vírus por todo o Japão novamente. Com toda essa crise acontecendo, Hari, a amiga que sempre esteve ao lado de Shu, o dá um tapa para que ele caia em si, pois não é hora de lamentar. Uma vez recuperado, Shu pede a seus companheiros que ajudem a salvar Inori, enquanto vemos que ela está fazendo umas jogadas muito legais para evitar que o vírus se espalhe. E depois de vários obstáculos, Shu finalmente se encontra com ela e com um menino chamado Yu, que também possui o genoma do rei, e ataca a Shu com o poder de Inori. Mas Guy, que estava lá, também aparece e recebe o ataque, se sacrificando para proteger Shu. Shu persegue Yu e depois que Guy se recupera, ele também o segue. Nesse local, Shu recupera memórias que ele mesmo vinha reprimindo, descobrindo que tinha uma irmã mais velha chamada Mana. Quando eram crianças, Mana salvou Guy da morte, ficaram grandes amigos e até Guy se apaixonou por ela, embora depois tenha descoberto que Mana foi a primeira pessoa a tocar na pedra do vírus.
vírus, tornando-se a primeira infectada humana chamada Eva. Então, eles usaram Inori como um receptáculo para trazê-la de volta à vida, pois ela criará um mundo com uma nova raça de humanos infectados com o vírus. Para isso, ele precisa de mana, que queria que seu irmão Shu fosse, mas quando solicitado a unir seus genes, Shu recusou por medo, o que fez com que ela perdesse o controle de seus poderes e se destruísse, desencadeando o evento do Lost Christmas, em qual Shu bloqueou suas memórias e Guy quis se tornar mais forte para evitar que tal incidente acontecesse novamente. Como ele está no comando, ele nunca quis causar mal a ninguém, mas o vírus mudou a sua personalidade e agora que eles a estão despertando contra sua vontade, eles devem colocar o seu coração para descansar. Assim, então, ele pede a Shu para usar seu poder do rei sobre ele e atacá-lo junto a Mana, enquanto o contei, já que ele viveu graças ao poder dela. Mas agora, ao contrário do passado, ele foi capaz de atingir Mana e finalmente ambos são colocados em repouso pelo poder dele. Com este segundo apocalipse, a cidade volta a entrar em crise e é feita uma nova quarentena onde se isola o local mais contaminado, privando o Anel 7 de toda a comunicação, ou seja, o local onde vivem Shu, Inori e os demais. Devido a isso, todos os alunos entram em pânico e descobrem que se entregarem os Undertakers, eles podem ser livres. Então eles começam a caçar os membros que podem estar se infiltrando em seu instituto, até que Shu os fazem ver que o governo só divulgou essa notícia falsamente. Se alguém fosse para a fronteira de quarentena, em vez de ser solto, seria morto junto com os Undertakers. No entanto, ele também diz a eles que não devem perder as esperanças enquanto estiverem unidos, pois podem lutar, porque o Shu agora domina um pouco melhor o seu poder. Shu pode libertar o Void das pessoas para que cada um lute com seu próprio. Depois que os alunos se acalmam, eles percebem que precisam de alguém para orientá-los e propõem que seja Shu, por causa de sua alta liderança, formando assim a resistência. Aos poucos, eles começam a lutar contra os soldados até que estejam em uma missão onde procuravam uma vacina e alguns alunos são impertinentes e fazem com que sejam atacados pelo inimigo. Shu fica gravemente ferido junto com Hari e ela usa a sua voz de cura nele para curá-lo em troca de sua vida. Devido a essa perda, finalmente Shu enlouquece, culpando os outros pelo que aconteceu. Ele se torna um ditador semelhante ao seu inimigo e quem segue suas ordens viverá e quem não sofrerá as consequências. Ele priva os estudantes de sua liberdade e cria um regime que explora os fracos, que segundo ele faz isso para não causar mais mortes desnecessárias, mas ele não percebe que só causa dor e sofrimento aos amigos, já que o uso excessivo dos Voids consome as pessoas pelo vírus, até que chega a um ponto em que eles se cansam da situação e Shu é traído por parte dos companheiros, já que existe uma pessoa mais apta para ser o líder. Por acaso é Guy, que voltou da morte, que vai e ataca Shu e lhe tira um braço e lhe tira também o poder de rei. Embora Shu não soubesse ser um líder e causasse muito sofrimento aos outros, há uma pessoa que o apoia. Inori ainda acredita nele, apesar de tudo, sempre estará ao seu lado. No entanto, logo depois vemos a sua personalidade começar a mudar, pois ela estava inconscientemente sendo possuída por Mana. E depois a mãe de Shu está com o vírus Meteorito, que é a última esperança para acabar com tudo. A princípio ela planeja usar, mas no meio de uma batalha contra o inimigo, Shu aparece e ele decide usá-lo, aceitando seus pecados para ser o único a suportar o mal que causou junto com o vírus, pois percebeu que estava sempre fugindo, deixando os outros para carregar a culpa. Mas agora ele entendeu que não pode mais fazer isso e deve assumir a responsabilidade por seu poder. Uma vez que ele luta com os últimos soldados do GHQ, enquanto Guy conversa com Inori, se desculpando, pois irá apagar suas memórias para reviver Mana. E quando Shu derrota a GHQ, Mana finalmente revive. Ela pede que Shu se junte a ela para criar um novo mundo juntos, mas ele já tem uma pessoa importante que ele ama, alguém que sempre esteve ao seu lado e a quem ele deve resgatar. E sendo rejeitada novamente, Mana junto com Guy começa a expansão do vírus para dar um passo para a evolução e para um novo mundo. Shu confronta Guy perguntando por que ele age dessa maneira. Anteriormente ele tentou libertar um homem em troca de sua vida, porque agora ele reviveu Mana e sem lhe dar respostas a batalha continua até que Shu é derrotado. Mas antes de desistir, a única pessoa que sempre o apoiou, mesmo estando presa dentro de Mana com um pouco de consciência
consciência que lhe resta, Inori entrega seu poder para que ele lute pela última vez. Guy leva Shu para um mundo além do apocalipse, a velha utopia onde todo o planeta se transforma em memórias dentro de cristais, explicando a ele que quando Mana morreu criança, ou quando morreu quando Shu os atacou, a vontade da seleção natural não permite que ela morra, ou seja, a Mana vai continuar ressuscitando. A única maneira de libertá-la é cumprindo sua missão, isto é, trazer o apocalipse. É por isso que Guy se tornou o antagonista para salvá-la. Agora eles podem finalmente descansar em paz, devolvendo o genoma Void para Shu, confiando nele para salvar Inori, mas ela já está sendo consumida pelo vírus, transformando-se em um cristal. Assim como todos os genomas reunidos em Shu, ele absorve o vírus e todos os poderes para ficar com Inori na utopia, embora ela o liberte antes de acabar preso no cristal, sendo esta a despedida desse grande amor. Posteriormente, ainda que tenha desaparecido, há uma cena que mostra que Inori ainda viveu dentro de Shu. Então é isso, esse foi um resumão de Guilty Crown, esse anime que é muito doido, é um pouco complicado de entender, mas é um anime bem da hora, tem muita treta, esse vírus aí muito louco. Mas aí, curtiu esse recap? Vai aqui embaixo, comenta e deixa muito like que eu trago mais, beleza? Eu te espero no próximo vídeo, até a próxima, valeu, falou e tchau!